E esta é uma manhã missionária, em que vamos meditar também sobre um tema missionário, sobre um salmo missionário. Graças a Deus, a nossa igreja tem se envolvido com missões. Mas hoje nós devemos nos fazer uma pergunta. Será que não podemos fazer algo mais como famílias, como indivíduos e como igreja? Eu queria começar essa reflexão com um rápido raio-x de nossa participação missionária no mundo como brasileiros. Segundo o censo do IBGE de 2010, nós, naquela época, representávamos cerca de 22% dos brasileiros, nós evangélicos, aproximadamente 42 milhões de pessoas. O censo novo ainda não saiu, o dado religioso ainda não saiu, mas especialistas têm estimado que esse percentual tenha chegado a praticamente 1/3 da população. E eu fiz aqui um pequeno cálculo, imaginando que 1/3 da população seriam 66 milhões, eu abaixei para 60 milhões para ser um pouco mais conservador. E quando olhamos dados da participação missionária brasileira no mundo, a AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, fez um levantamento em 2017 e chegou à constatação de que havia 15 mil missionários brasileiros no mundo, em 2017. Eu subi um pouquinho, são já passados 7 anos, 15 mil, eu fiz um cálculo com 20 mil. Imagina que temos crescido a nossa participação no mundo. Eu fiz as contas e cheguei à conclusão de que são necessários, se esses dados estiverem certos, cerca de 3 mil evangélicos brasileiros para sustentar um missionário no exterior. Depois eu peguei essa mesma lógica matemática e usei para o contexto brasileiro, os brasileiros batistas da Convenção Batista Brasileira. Os dados são um pouco mais precisos. Eu investiguei que, segundo dados oficiais da CBB, Convenção Batista Brasileira, nós temos cerca de 1,8 milhão de batistas no Brasil, da CBB. E nossa agência missionária oficial, a Junta de Missões Mundiais, que está presente em 82 países, tem 1.988 missionários. Aí eu arredondei para 2.000. E aí nós chegamos à conclusão de que são necessários 900 batistas para sustentar um missionário no exterior. E aí eu fui mais além nas minhas contas, e eu peguei o orçamento da Junta de Missões Mundiais em suas receitas obtidas com o plano cooperativo, com a campanha anual e com o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária, que permite que indivíduos, famílias, igrejas possam contribuir mensalmente para a adoção de um missionário. Fazendo essas contas, cheguei ao número de cada batista da CBB contribui anualmente para missões mundiais com R$ 20,96, o que representa apenas R$ 1,74 por mês. Não dá para comprar um Trident. É claro que eu fiz uma conta muito ligeira, ela pode não ser muito precisa. E eu não vim aqui trazer culpa sobre os irmãos, mas refletir sobre, será que não dá para a gente fazer um pouquinho mais para a obra missionária no Brasil e no mundo? É claro que há investimento em outras organizações, não apenas as batistas, e há também a obra missionária no Brasil. Mas eu creio que este salmo que vamos estudar aqui vai apresentar algumas razões importantes pelas quais nós devemos nos comprometer ainda mais com a obra missionária mundial. Então convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no Salmo 67, Salmo 67. Este é o salmo reconhecido como o mais missionário do saltério. A Bíblia de Estudo Reformada comenta que o escopo universal deste salmo é notável, mesmo em um livro no qual essa visão de longo alcance não é rara. Então esse é um salmo realmente muito especial. Vamos ler na versão que a igreja está acostumada a ouvir. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, ela seja aplicada ao nosso coração de maneira transformadora, em nome de Jesus. Amém. O tema principal deste salmo, irmãos, é a adoração das nações àquele que é o único Deus, o Deus de Israel. E ele foi composto, essa inscrição no início do salmo também faz parte do texto. Ele foi composto para um líder, um regente, para usá-lo no canto congregacional. Portanto, ele servia como uma oração a ser proclamada, entoada na forma de canção em unidade por todo o povo. E a sua posição entre salmos que falam da bênção de Deus, especialmente os salmos 65 a 68, mostram que o espírito no qual este salmo deveria ser entoado era o de gratidão, uma gratidão festiva e comunitária pelo cuidado de Deus com o seu povo. E há vários possíveis contextos para este salmo. Não temos muita certeza de quando ele foi composto. Alguns dizem que ele, pelo menos o Targum, que é um comentário aramaico da Bíblia hebraica, situa este salmo lá atrás, na saída do povo do Egito e a entrega da lei no Sinai. Alguns intérpretes judeus vão nessa linha. Outros vão dizer que esse salmo foi composto por Davi, por ocasião da sua vitória nas guerras contra os filisteus. A questão é que pode ter sido composto por Davi realmente, durante o momento do trazimento da arca à cidade de Davi, o que combinaria com o salmo seguinte, que é o Salmo 68. Seja como for, se estamos diante de uma autoria de Davi ou não, este salmo foi inspirado pelo Espírito Santo para ser usado pelo seu povo no canto congregacional no tempo do Antigo Testamento e hoje para nós, como enlevo espiritual e impulsionamento à obra missionária. Mantenham a Bíblia aberta, os irmãos vão perceber que ele tem uma estrutura bem interessante. Ele possui uma organização concêntrica. Tudo nele vai convergir para o centro do salmo. Ele começa com um elemento, vamos chamá-lo de elemento A. Depois passa para um elemento B. E depois um elemento C. Depois o B de novo e o A de novo. Na literatura judaica chamamos isso de quiasmo. É uma figura de linguagem comum naquela cultura. Então os versos 1 e 2 que formam esse primeiro elemento, falam da bênção de Deus, que transborda de Israel para as nações. E aí o mesmo tema volta no 6 e no 7. O verso 3, assim como o verso 5, falam do louvor a Deus por todas as nações. E o verso 4, o verso central, fala da atitude e do motivo para esse louvor. Então, de forma didática, nessa mensagem eu vou trazer 3 motivos pelos quais nós devemos aumentar o nosso envolvimento com a obra missionária, usando esses elementos. O A, que se repete do início ao fim, depois o elemento B no meio e o elemento C, que está bem no centro. Primeira razão pela qual nós devemos nos envolver mais com a obra missionária. Porque a bênção não pode terminar em nós. Essa é a primeira razão. Este salmo, ele contém ao mesmo tempo uma oração e uma profecia. Então, o nosso olhar para ele precisa ter essas duas dimensões. Ele é uma oração a partir daquele contexto em que ele era entoado. E hoje, olhando já com a revelação um pouco mais plena, ou melhor, totalmente plena, nós podemos tê-lo como uma profecia para algo que viria a acontecer no futuro. Então, este salmo ele começa com uma oração. Diz assim: seja gracioso e nos abençoe.
Trata-se de um reconhecimento que a bênção de Deus é por graça, não é por merecimento. Não é um pedido de bênção como retribuição ou compensação por algo que tenhamos feito. É como se dissesse, seja gracioso. Se a bênção vier, saberemos que foi por graça. E se somos abençoados, precisamos reconhecer que isso foi dado por graça. Tem uma outra expressão muito interessante aqui. Faça resplandecer o seu rosto. Essa expressão refere-se àquela bênção sacerdotal de Números, no capítulo 6, versículo 25. E significa um pedido pela presença favorável de Deus. John MacArthur comenta esse trecho dizendo o seguinte: quando o rei sorria com prazer, era provável que o suplicante tivesse seu pedido atendido. Então é como se fosse um pedido preparatório. Ser favorável a nós e atenda o que iremos pedir. E ali o texto segue então, ainda no versículo 2, com uma ideia de finalidade. Para que essa bênção deveria chegar? O verso 3, ou melhor, o verso 2 ainda começa com para quê. O autor do Salmo está consciente de que a bênção teria uma finalidade, teria uma razão, um propósito. A bênção, irmãos, não pode se esgotar no abençoado. Nós não podemos ser crentes tipo mar morto, que só recebe. Aquilo que recebemos de Deus deve transbordar. E o autor do Salmo, ele responde esse para quê. Para que se conheça na terra duas coisas: o teu caminho e a tua salvação em todas as nações. Vemos aqui duas coisas, dois elementos: caminho e salvação. Caminho se refere à justiça de Deus, seu jeito de ser e agir, o que inclui a sua lei. Essa lei expressa a santidade de Deus e o pecado humano e a justa indignação de Deus contra o pecado. O salmista clama a Deus, ele anseia que o caráter de Deus, a santidade de Deus, o jeito de Deus ser e agir sejam conhecidos no mundo. Nós devemos também ter esse mesmo anelo, esse mesmo anseio, que o Deus que servimos seja conhecido no mundo e a condição humana seja revelada. Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao conhecer o Deus que é santo, o homem se percebe aquém dessa santidade, necessitado da salvação. Então não é só o caminho de Deus, a santidade de Deus e o jeito de Deus ser e agir, que acaba causando essa separação entre o homem e ele mesmo por causa do pecado humano, mas também a sua salvação, ou seja, a provisão de Deus para o perdão dos pecados. As nações, portanto, devem ser cientificadas não apenas do caminho de Deus, mas da salvação de Deus. As pessoas precisam ser alertadas de que estão separadas desse Deus Santo, mas esse mesmo Deus Santo providenciou um caminho de salvação, como o Senhor Jesus nos ordenou fazer em Lucas 24, 46 e 47. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, quando olhamos para essa oração que está resumida ali no verso 1, 2 e depois ela volta no 6 e 7, em outras palavras, mas no mesmo sentido, o resumo é: abençoe-nos a fim de que as nações venham a conhecê-lo, temê-lo e serem salvas por ti. Essa oração retrata o sentido de missões no Antigo Testamento. Os missiólogos têm apontado que missões no Antigo Testamento tinha uma natureza centrípeta. Não sei quem aí é bom de física ou se recorda de lições de física do ensino médio. A força centrípeta é aquela que impulsiona para dentro. É aquela que explica por que um automóvel numa curva, ele mantém-se naquela trajetória da curva fechada. Essa força centrípeta é que caracteriza missões no Antigo Testamento.
E também é interessante porque a própria estrutura do Salmo é assim. Como funciona, ou como funcionava missões no Antigo Testamento? Bem, Deus fez uma aliança com o seu povo. Por essa aliança, o povo deveria escolher entre bênção e maldição. A bênção iria advir da obediência e a maldição da desobediência. É só ler Levítico 26 ou Deuteronômio 11, 29 e 30 para entendermos os termos desta aliança. E aí o que acontece foi que, durante o reinado de Salomão, acontece então o ápice desse sistema missionário do Antigo Testamento. Deus abençoa Israel, Deus abençoa o reinado de Salomão, e ali há um auge na prosperidade do povo de Israel. A colheita abundante, a economia vai bem, Israel se torna próspero e chama a atenção dos reinos da terra. Nós vemos ali em 1 Reis 10, esse retrato, essa história que mostra como foi esse auge, a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Deus abençoa tanto Israel que a glória de Israel fica famosa e os povos vão até Israel para conhecer não só o povo, como o Deus a quem ele serve. E como que Israel falha aí? Israel não falha necessariamente porque não enviou missionários para o mundo todo, porque nós não vemos uma grande comissão como a de Marcos 16:15 no Antigo Testamento. A falha de Israel não foi ter deixado de enviar missionários para o exterior. A falha de Israel foi a idolatria. Quando Israel opta pela desobediência ao pacto, há um efeito que vai resultar no boicote da missão. Israel, em vez de obedecer a Deus e experimentar as bênçãos e chamar a atenção dos povos para que os povos conhecessem a Deus, como o Salmo relata, Deus nos abençoe, a terra deu seu fruto, e aí os confins da terra o temerão. O que Israel faz? Israel falha na obediência, torna-se uma nação idólatra. E o que acontece? Atrai as cláusulas daquele contrato, daquele pacto, que falavam de maldição. E aí Israel recebe aquela última das maldições, que é o desterro, que culmina com o cativeiro babilônico. Então percebam, irmãos, no sistema do Antigo Testamento, o que boicotou a missão foi a idolatria. E ainda hoje, irmãos, a idolatria, ela impede missões. Ela impede missões. Nessa primeira lição, nesse primeiro motivo pelo qual precisamos nos envolver mais sobre a obra missionária ou com a obra missionária, é porque a bênção não pode terminar em nós. Nós não podemos idolatrar a bênção. Nós não podemos pegar a prosperidade que temos alcançado, a riqueza, os bens acumulados e o dinheiro e tê-los como nosso Deus. Se o fizermos, boicotaremos a missão. Bem, o coração de Deus já estava, o coração missionário de Deus já estava apontado no Antigo Testamento. Lembra-se do chamado de Abraão? Abraão recebeu prosperidade de Deus, mas Deus disse para ele, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Israel não se atentou que essa bênção deveria ser, ou deveria resultar em missões. E hoje também, irmãos, se somos abençoados, é para abençoar. Se temos recursos, é para aplicá-los na missão. E se pararmos para pensar, já somos muito abençoados, não é mesmo? Se nós olharmos a pirâmide econômica mundial, veremos que estamos muito bem posicionados nela. Jesus falou, se nós servirmos a dois senhores, não vai dar muito certo, ninguém pode fazer isso. Nós servimos ou a Deus ou a mamon, porque a idolatria, o apego ao dinheiro, que boicota a missão, é um problema sério. Lembre-se quanto cada batista brasileiro aplica em média em missões mundiais? E vale a pena então refletir. Qual tem sido a nossa maior dificuldade em investir em missões? E aí eu queria, nesse primeiro ponto, perguntar, quem sabe, a gente não pode se perguntar a Deus, conversar, o marido conversa com a esposa, família reunida, pense, olha,
qual seria o percentual de nossa renda que nós poderíamos aplicar mensalmente em missões, para não deixar que essa bênção fique contida em nós? Segunda lição que podemos depreender desse texto: por que devemos nos envolver mais com a obra missionária? Então, primeiro, porque a bênção não pode parar em nós. Segundo, porque a adoração não pode parar em nós. Os versos 3 e 5 trazem uma espécie de refrão. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O salmista aqui expressa seu desejo da adoração universal a Deus e pede que Deus concretize esse desejo. Essa oração, ela tem uma referência mais tarde na própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Venha o teu reino. Precisamos orar, irmãos, pelo triunfo da obra missionária mundial. Desde que a Ana Thalita, minha filha, nasceu, nós fazemos uma oração noturna, todos os dias, orando por um país. Foi interessante porque no ano do nascimento dela, a Junta de Missões Mundiais inaugurou um novo campo missionário. Um país fechado ao Evangelho iria receber um casal de missionários no ano em que ela nasceu. E ali nós resolvemos adotar em oração aquele casal. E oramos todas as noites. E antes de fazê-la dormir, eu falo: Senhor Jesus, abençoe os missionários tais e tais, não vou citar porque eles estão em um país fechado. E todas as crianças e a Thalita fala o nome daquele país. Qual é o país que a sua família adota? Pode ser mais de um. Quem sabe Deus não colocou no seu coração assim um amor por um país, por uma nação. Passe a adotar em oração. Além de uma oração, esse texto, os versículos 3 e 5, trazem, como já dissemos, uma profecia, que apontam para o triunfo final do Evangelho, com a inclusão dos gentios no plano salvífico de Deus. Apocalipse, capítulos 5 e 7, dão um vislumbre de como será. E ali nós vemos pessoas de toda tribo, de todo povo, língua e nação, reunidos para adorar o Cordeiro, redimidos entoando louvores. Isso vai acontecer, irmãos. A igreja não vai falhar na obra missionária, porque isso vai acontecer. A questão é o nosso envolvimento, se participaremos disso ou em que medida participaremos disso. Então, tem a ver, esse segundo motivo, porque a adoração não pode terminar em nós, tem a ver com o nosso zelo pela adoração a Deus. Deus é digno de ser adorado em todas as nações. E se há algum lugar em que Deus ainda não é adorado, o nosso zelo pela glória dele deveria ser atiçado. John Piper, um importante pastor batista, ele tem uma frase conhecida no campo da missiologia que é a seguinte: missões existem porque não existe adoração. A razão pela qual missões são necessárias é porque há gente no mundo que ainda não adora a Deus. Se todos fossem adoradores, missões seria desnecessário. Mas como nem todo mundo, nem em todo lugar há adoradores, nós precisamos levar o evangelho a essas pessoas. E este fato de que há pessoas e há lugares, há nações que ainda não adoram a Deus, deveriam atiçar esse desejo em nós, de que Deus seja cultuado em todo canto do planeta. Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Discípulos, pessoas que lhe servem, que lhe ouvem, que lhe obedecem, que cumprem aquilo que ele manda. Em outras palavras, adoradores. Qual tem sido o nosso zelo por essa adoração devida a Deus em todo o mundo? Até que ponto nos escandaliza saber que em muitos lugares da terra ainda há pessoas que adoram imagens, adoram animais, adoram objetos e não adoram o Deus vivo que é digno de ser adorado por todos eles. E aí eu queria te propor um exercício. Imagine uma escala de 1 a 5. 5 significa muito comprometido. 1 significa indiferente. Qual é a nota que você daria a si mesmo no seu envolvimento
com a obra missionária. De 1 a 5, responda só para você. Então nós vemos 2 motivos. Porque a bênção não pode terminar em nós, porque a adoração não pode terminar em nós. Terceiro, porque a alegria não pode terminar em nós. Nós acabamos de cantar que precisamos levar as boas novas, porque o mundo triste está. E o versículo 4 diz assim: alegrem-se e exultem as gentes ou os povos, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. O louvor, a adoração que nós esperamos que o mundo todo renda a Deus não é qualquer louvor ou adoração. É um louvor jubiloso, cheio de alegria. É um louvor com a atitude certa. John Piper escreveu um livro chamado Alegrem-se os Povos. É um livro maravilhoso. E o título desse livro foi, digamos, inspirado neste versículo. O pastor Piper nos ajuda a entender que Deus será mais glorificado à medida que pessoas de todas as nações estejam mais satisfeitas nele. Ele explica da seguinte forma, vou tentar traduzir aqui o que ele nos ensina. O ser humano foi criado para adorar a Deus. O ser humano foi criado para contemplar, para admirar beleza, para admirar maravilha. O Catecismo de Westminster começa assim: qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter prazer em Deus. Veja só se nós não fomos criados para adorar, ou para contemplar, ou para nos maravilhar com coisas belas. Quando a gente está diante de uma paisagem natural muito linda, não ficamos extasiados, tipo um pôr do sol maravilhoso, ou quem já teve o privilégio de ir às cataratas do Iguaçu e ficar lá debaixo daquela cachoeira maravilhosa, a gente fica de boca aberta. Ou até mesmo com uma expressão artística, uma música muito legal. Tem algumas músicas que dá vontade de assistir centenas de vezes, né, Dani? Ela sabe que tem uma que eu vejo quase todo dia, um vídeo no YouTube, Amazing Grace, sendo executado de uma maneira muito maravilhosa. Eu fico ali extasiado com aquela interpretação. Ou até nos esportes. Às vezes você está lá no Instagram, aí passa aquele lance do Ronaldinho Gaúcho, aquele drible sensacional, e você fala, uau, nós fomos criados para admirar. Nós fomos criados para ver beleza e nos encantarmos com ela. E Deus, que é belo mais do que todas as coisas, para nos amar à máxima potência, ele entendeu que não poderia dar às pessoas que ele redimiria nada além do que ele mesmo. Nada além do que ele mesmo para ser adorado e contemplá-lo. E um dia nós o conheceremos como somos conhecidos. Então, sem essa contemplação de Deus, sem esse vislumbre da glória de Deus, o ser humano está aquém da alegria que deveria ter. Esse louvor, essa adoração, é o ápice da alegria que toda nação pode ter. E quando nós não nos envolvemos com missões, essa alegria termina em nós. E o salmista diz, olha, Senhor, nos abençoe, porque todos os povos devem te louvar. Ele diz, alegrem-se e exultem as gentes. Um desejo, um anelo, para que todas as nações ainda não alcançadas não percam mais essa alegria que só quem conhece a Deus tem. E diz mais aqui, por que Deus deve ser adorado de forma jubilosa por todos os povos? Versículo 4 fala, pois ele julga, ele guia, ele governa, ele é soberano sobre tudo. Quem ainda não o faz, está em rebelião, porque não é o caso de Deus ser tornado Senhor. Quando eu vejo algumas pessoas evangelizando assim, olha, você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador.
Eu acho que é mais bíblico, como Paulo fala em Romanos 10, creia no Senhor Jesus, ou precisa receber o Senhor Jesus como Salvador, porque Senhor ele já é, independente daquele que crê ou não. Deus já é o Senhor do universo, Jesus já é o Senhor de todos. Quando Pedro estava pregando a Cornélio, que era um gentil, Pedro disse, ele é o Senhor de todos. Paulo, em Atenas, falando para gregos, ele disse que haverá um dia em que Deus julgará o mundo e o fará por meio de um varão que destinou, referindo-se a Jesus. E deu prova disso ressuscitando dentre os mortos. Jesus está vivo e ele é o rei do universo. Ele é o dono de todas as coisas, da minha vida e da sua. Então, aquele que perde a alegria, aquele que não tem dessa alegria jubilosa que o povo redimido tem, essas nações que ainda não o conhecem, não apenas perdem a alegria, mas estão distante de Deus, sendo privados da alegria, mas também receberão uma condenação eterna, num lugar de tormento eterno. Então é mais grave do que não ter alegria, é ter tormento. O quão grave é para uma nação perder a alegria eterna e viver a infelicidade eterna. Bem, tem um texto que eu tive contato com ele há alguns anos e ele falou muito ao meu coração, me deu uma sacudida, me deu uma despertada. Amy Carmichael foi uma missionária irlandesa. Ela passou 55 anos na Índia. Ela fundou um refúgio para crianças órfãs ali. Elizabeth Elliot, viúva de um outro missionário, escreveu uma biografia sobre Amy. Essa biografia tem o título Amy Carmichael, um legado de renúncia e entrega. Foi publicado pela editora Fiel, você pode encontrar na internet. Amy escreveu esse texto, pelo menos segundo o pastor Thomas Wade Akins, no livro que o pastor Davi Bledsoe me emprestou para ler. Na verdade, ele me presenteou com aquele livro. O livro se chama Na Beira do Abismo. O Thomas Akins atribui esse texto a Amy. E esse texto é o seguinte: a visão de uma missionária nas trevas densas da Índia. Preste atenção nesse texto impressionante. Os tambores soavam a noite inteira e a escuridão me envolvia, como se fosse um ser vivente. Não podia dormir, mas deitada, com os olhos abertos, parecia que via o seguinte. Eu estava de pé sobre a grama, à beira de um abismo. Olhei, mas não podia ver o fundo. Havia somente nuvens horríveis e profundezas insondáveis. Afastei-me atônita. Então percebi vultos de pessoas andando, uns após outros, pelo gramado. Parece um barulho das pessoas andando, né? São as crianças lá em cima. Estavam marchando para a beira do abismo. Vi uma mulher com uma criança nos braços e outra ao seu lado, segurando-se-lhe no vestido. Ela estava bem na margem. Vi então que era cega. Levantou o pé para dar um passo mais e caiu. E a criança foi com ela. Oh, que grito! Vi também uma multidão de gente procedente de todos os lados. Todos eram cegos. Todos andavam em direção à margem do precipício. Quase todos gritavam quando se sentiam caindo e levantavam as mãos como se quisessem segurar-se em alguma coisa para não cair, enquanto outros passavam e caíam calados. Então senti grande agonia, porque não havia alguém para preveni-los do perigo. Eu não podia fazê-lo, estava paralisada no lugar e não podia clamar. Apesar de fazer os maiores esforços, só podia cochichar. Depois vi que ao longo da margem estavam postas algumas sentinelas. Porém, o espaço entre elas era grande demais. E nesses lugares caíam multidões de pessoas cegas, sem serem prevenidas. A verde grama parecia-me encarnada com sangue, e o abismo parecia a boca aberta do inferno. Então vi como se fosse um quadro de paz. Um grupo de gente debaixo de algumas árvores, com as costas viradas para o abismo. Estavam fazendo enfeites de flores.
Às vezes, quando um grito agudo rompia o silêncio, eles se turbavam e se queixavam do barulho. E se alguém se levantava para ir acudir-lhes, lhes seguravam dizendo: por que estás perturbado? Não tens acabado tua grinalda. É feio ires e deixar-nos trabalhando. Havia um outro grupo. Era de pessoas que se esforçavam em mandar mais sentinelas, mas poucas queriam ir. Em alguns lugares havia espaços de alguns quilômetros sem sentinelas na margem do abismo. Vi uma moça parada, sozinha num lugar, evitando que alguém caísse. Mas sua mãe e outros parentes chamaram-na, dizendo que era tempo para suas férias e que não devia deixar o costume de gozá-las. A moça, sentindo-se cansada e obrigada a fazer uma mudança, retirou-se por um tempo, mas ninguém foi enviado para guardar o lugar que ela deixara. E as pessoas caíam constantemente como uma cachoeira de almas. Num certo ponto, uma criança, ao cair, agarrou-se numa moita de capim que estava na margem do abismo, ficou pendurada, clamando, pedindo socorro, mas ninguém prestava atenção. Por fim, arrancou-se o capim pelas raízes e a criança caiu, dando um grito, tendo as mãozinhas ainda agarradas ao capim. A moça, que desejava estar de novo no seu lugar, pensava ter ouvido o grito daquela criança. Mas quando falou em voltar, foi reprovada pelos parentes, que diziam não haver necessidade, que o lugar seria guardado por outro. E então cantaram um hino. Enquanto cantavam um hino, ouvia-se outro som, como se fosse a dor de milhões de corações exprimidos numa só gota, num só soluço. Sobreveio-me um horror de grandes trevas, porque entendi que era o grito de sangue. Então trovejou a voz do Senhor que dizia: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Os tambores tocavam pesadamente, e a escuridão ainda tremia ao redor de mim. Ouvi os gritos dos que dançavam a dança dos demônios, e o triste clamor dos endemoniados fora do nosso portão. Que importa? Há muitos anos isso acontece. E continuará acontecendo por muitos anos ainda. Por que falar de uma coisa que tem de ser? Ó Deus, nos perdoe, nos acorde, que Deus nos faça sentir a nossa dureza. Esse é o texto da missionária. Para concluir, irmãos, o Salmo 67 nos convida a um maior engajamento na obra missionária. Porque a bênção, a adoração e a alegria não podem parar em nós. E as perguntas que nos cabem são as seguintes: em que medida temos represado a bênção ou a utilizado como fonte de bênção para outros, para que outros sejam abençoados? Em que medida temos retido a adoração ou anelado que essa adoração alcance todas as nações para a glória de Deus? Em que medida temos guardado a alegria só para nós mesmos ou temos nos esforçado para que todo o planeta se regozije na alegria que só Deus provê? Bem, eu não acredito que estejamos assim num ponto zero em missões. Já fazemos bastante coisa. Mas eu espero em Deus que o Espírito Santo nos incomode a fazermos ainda mais. Podemos fazer um pouquinho mais. Como nós podemos compartilhar essa bênção, adoração e alegria com mais pessoas? Jesus é o nosso modelo de missão, irmãos. Ele é o nosso modelo. Ele não apenas se envolveu com missões, ele se comprometeu com missões. David Livingstone foi um missionário pioneiro na África. Ele disse o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Não sei quantos se recordam de uma história até engraçada, mas ela fala sobre a diferença entre envolver-se e comprometer-se. Os animais na fazenda resolveram fazer um café da manhã para o dono da fazenda. Eles gostavam muito do dono daquela fazenda. E fizeram um café da manhã com ovos e bacon. A galinha se envolveu, mas o porco se comprometeu. Vamos orar? Pai querido, nosso desejo é que todas as nações da terra venham a ser abençoadas, venham a louvar o Teu nome e se alegrar no Senhor,
Esse é o nosso desejo, e te clamamos, venha o teu reino. Pai, seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Senhor, Tu tens nos abençoado demais, muito. Como somos felizes, como somos abençoados. Mas que essa bênção, ó Deus, chegue até os confins da terra, para que as nações temam ao Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.